O ex-marido de Camila Ventura riu da pobreza dela na calçada da Faria Lima, com a namorada nova pendurada no braço e o celular apontado para ela riu alto, do tipo de riso que quer ser ouvido, que quer machucar, que quer que todo mundo ao redor entenda que aquela mulher atrás do carrinho de pão de queijo era exatamente o que ele dizia que ela era. O que ele não sabia era que naquele exato momento em que ela segurou as lágrimas na frente de todo mundo, ela também tomou a decisão mais importante da vida dela. Era uma terça-feira de outubro, uma das mais quentes que São Paulo tinha dado nos últimos anos, daquelas que fazem o asfalto da Faria Lima tremular como se a cidade inteira tivesse febre. Camila Ventura estava de pé atrás do carrinho de lanche desde as 6 da manhã, o avental amarrado na cintura, o cabelo preso com um elástico velho que ela tinha achado no fundo da bolsa. 8 meses depois do divórcio ser assinado, 8 meses depois de descobrir que o apartamento, a conta conjunta, o carro e praticamente tudo que ela achava que era dela tinha ido embora junto com o casamento, isso era o que sobrava. Um carrinho, pão de queijo quentinho, uma garrafa térmica com café que ela mesma tinha feito às 5 da manhã num apartamentozinho de 14 metros quadrados em Lapa, que dividia com outra menina que trabalhava de enfermeira no turno da noite. Não era uma vida que ela tivesse escolhido, mas era uma vida que ela estava construindo com o que tinha restado, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Seu Sérgio estava no lugar de sempre, encostado no banco de praça, 2 metros à esquerda do carrinho dela. A garrafinha de café pequenininha na mão, aquela boina cinza que ele usava todo dia, independente do calor. Era um homem de uns 70 anos, magro, olhos escuros, que viam tudo sem se mexer. Toda manhã ele aparecia antes mesmo de Camila montar o carrinho, comprava um café de volta dela para fechar o círculo. Ele dizia, sem explicar o que isso queria dizer, e ficava sentado ali até o meio-dia. Eles tinham desenvolvido um silêncio confortável entre os dois, do tipo que não precisa de explicação. Você ainda quer mais? Ele tinha perguntado naquela manhã, devolvendo o copinho de papel depois de terminar o café. Sempre, seu Sérgio, ela tinha respondido sem pensar, ocupada em repor o pão de queijo. Ele tinha assentido, como se a resposta tivesse confirmado alguma coisa que ele já sabia. O movimento do horário de almoço tinha começado a se formar executivos de crachá na lapela, estagiárias com marmita na mão, motoboys cortando entre os pedestres quando Camila ouviu o som. Não o som do carro em si, mas o som das risadas antes do carro parar. Um SUV preto, vidros escuros, placa do ano. Ela conhecia aquele veículo tão bem quanto conhecia a própria voz. Rodrigo Meirelles desceu primeiro. 8 meses tinham passado e ele estava visivelmente melhor, a barba bem feita, o terno cinza, que ela sabia custar mais do que 2 meses do aluguel dela, o relógio no pulso esquerdo, captando o sol de um jeito que fez a luz bater direto nos olhos dela. Camila congelou, não por causa de Rodrigo, por causa do relógio. Era o relógio do pai dela. O Longines dourado que o pai usava em todas as reuniões importantes, que ele tinha ganho da própria mãe quando foi promovido pela primeira vez, que Camila lembrava de ficar olhando fascinada quando criança, achando que era o objeto mais bonito do mundo. Aquele relógio tinha sumido junto com a empresa da família, junto com o inventário, junto com os últimos meses de vida do pai, e estava no pulso de Rodrigo Meirelles, como se fosse um detalhe qualquer, um acessório de tarde de terça-feira. A garganta de Camila fechou como porta trancada por dentro. Rodrigo não a viu de imediato. Ele estava falando, rindo de alguma coisa que o homem ao lado dele tinha dito, aquela risada que ela conhecia de cor, a que ele usava quando queria parecer descontraído, mas estava, na verdade, se exibindo. Patrícia Fontes desceu do outro lado do carro. 26 anos, cabelo liso até a cintura. O vestido de uma coleção que Camila reconhecia de ter olhado online meses atrás, antes de perceber que não tinha mais cartão de crédito. Patrícia varreu a calçada com um olhar de quem estava verificando se o ambiente era aprovado para a presença dela. Foi ela quem viu Camila primeiro.
Um segundo de silêncio de avaliação e então um sorriso lento, do tipo que vai de um lado ao outro devagar demais para ser natural. Oh, olha isso, ela disse, segurando o braço dele. Rodrigo virou. E Camila viu o exato momento em que ele reconheceu quem estava atrás do carrinho de pão de queijo, os olhos arregalando, o espanto de meio segundo, e depois, e isso foi o que ficou gravado nela para sempre a risada, não de surpresa, de satisfação. Nossa, ele disse, alto o suficiente para quem estava passando a ouvir. Camila, olha onde você foi parar, hein? Ela não respondeu. As mãos em cima do carrinho, os dedos pressionando a borda de inox, os olhos nele. Rodrigo deu um passo na direção do carrinho, as mãos nos bolsos, com aquela postura de quem está fazendo um favor só de existir no mesmo espaço. O amigo que tinha descido com eles também olhava agora, Leonardo, cabelo gel, sempre com um sorriso de um ângulo só, que ela conhecia do tempo do casamento. Vendendo pão de queijo, Camila? Rodrigo inclinou levemente a cabeça, como quem está documentando uma curiosidade zoológica. Que iniciativa! Que bonito, né? Patrícia acrescentou, os olhos farejando o carrinho como se estivesse avaliando se o preço do pão justificava tocar a embalagem. Sempre soube que você tinha esse espírito assim, sabe? Guerreiro. Não tem vergonha de nada. Não tem vergonha de nada. Dito com admiração suficiente na superfície para não poder ser atacada, mas com um fio por baixo que era uma faca passando devagar. Rodrigo pegou o celular, apontou a câmera. Posso? Ele perguntou, sem esperar a resposta, já registrando. Os meninos não vão acreditar. Algo em Camila, uma coisa entre raiva e uma frieza que vinha de um lugar que ainda não existia 8 meses atrás, fez ela erguer o queixo. Ela não desviou o olhar, não ajustou o avental com vergonha, não sorriu para suavizar. Ficou olhando para ele tirar a foto como se estivesse documentando algo que mais tarde ia ser muito útil. Quer pão de queijo? Ela perguntou. A voz saiu mais calma do que ela esperava. São R$ 4 a unidade. Rodrigo baixou o celular com um sorriso que não chegava até os olhos. Ah, não. Eu tô com a dieta em dia, ele disse. Diferente de algumas pessoas que eu conhecia que não sabiam se controlar em nada. Leonardo deu uma risadinha curta. Patrícia fingiu estar olhando o celular, mas o canto da boca subia. Olha, Camille Rodrigo usou o apelido com uma familiaridade que não tinha mais direito. Fico feliz que você encontrou seu caminho. Sério, era isso que você precisava. Humildade. Ele estava se afastando já, satisfeito. Patrícia se acomodando de volta no braço dele. Leonardo deu um último olhar para o carrinho, como se estivesse arquivando a memória para contar depois. Camila os viu ir embora. Ficou olhando o SUV preto sumir entre os outros carros até dobrar a esquina. Só então ela baixou os olhos para as próprias mãos e viu que estava apertando a borda do carrinho forte o suficiente para deixar marca nas palmas. Do banco de praça, seu Sérgio não disse nada, mas ela sentiu o peso do olhar dele, tranquilo e fixo, como de alguém que viu tudo e vai guardar tudo. Um homem que ela não conhecia parou na frente do carrinho, alto, terno azul marinho, sem gravata, o jeito de quem tinha acabado de sair de uma reunião e estava pensando em outra coisa ao mesmo tempo. Ele olhou o cardápio improvisado que Camila tinha feito no papelão. 2 pão de queijo e um café. Por favor, ele disse. Voz direta, sem condescendência. Ela serviu sem perguntar nada. Ele pagou com uma nota, não pediu troco. Obrigado, ele disse. E foi embora mastigando, antes de dobrar na esquina. Ela nunca soube o nome dele naquele dia. Só soube depois. A tarde seguiu. O sol bateu em cheio na cabeça dela até às 3. Ela vendeu tudo o que tinha trazido, enrolou o avental, desmontou o carrinho peça por peça, com os movimentos automáticos de quem já fez isso 200 vezes. Seu Sérgio se levantou do banco quando ela ia empurrar o carrinho. Eu ajudo, ele disse, e colocou a mão no trilho lateral antes que ela pudesse recusar. Eles andaram meio quarteirão em silêncio. Você viu o relógio? Ela perguntou, sem olhar para ele. Vi, ele disse. Era do meu pai. Eu sei, ele disse.
E havia algo na forma como ele disse isso, sem surpresa, sem explicação, apenas confirmação, como quem confirma algo que já conhece de longa data, que fez ela parar e olhá-lo de verdade pela primeira vez em meses. Mas ele já estava olhando para a frente, empurrando o carrinho, e não acrescentou mais nada. 2 anos é tempo suficiente para uma pessoa se tornar irreconhecível. Não no espelho, Camila continuava com os mesmos cabelos escuros, o mesmo 1,66 m, os mesmos olhos que, segundo a mãe dela, tinham a irritante qualidade de parecer que estavam julgando mesmo quando não estavam. A irreconhecibilidade era outra coisa. Era o jeito de entrar em uma sala, era saber onde sentar, era não precisar mais perguntar se tinha direito de estar ali. O evento anual da Cavalcante Group ocupava o 3º andar do Grand Hyatt inteiro, e Camila tinha chegado 20 minutos antes do horário marcado, não por ansiedade, mas porque ela sempre fazia isso. Passava os primeiros minutos de qualquer ambiente novo, mapeando as saídas emocionais da situação. 2 anos depois da calçada da Faria Lima, ela era a diretora de marketing do grupo. Tinha uma equipe de 17 pessoas, um orçamento que ela gerenciava com o tipo de precisão que deixava os financeiros aliviados, e uma reputação construída em cima de trabalho que falava por si mesmo. Henrique Cavalcante, diretor executivo do grupo, tinha sido o homem do terno azul sem gravata. Ela só tinha descoberto isso 6 semanas depois de ter começado na empresa, quando viu a foto dele na parede do corredor do quarto andar e sentiu algo que ela levou um tempo para nomear como reconhecimento. Ele nunca mencionou o carrinho, ela nunca perguntou. A noite estava cheia de parceiros comerciais, jornalistas de negócios, alguns políticos que circulavam com o tipo de sorriso genérico que serve para todos os eventos. Camila estava no meio de uma conversa com o CFO quando ouviu a risada. Não a reconheceu de imediato. 2 anos tinham passado e ela tinha treinado, conscientemente, a resposta do próprio corpo para esse som específico. Mas o corpo guarda o que a cabeça resolve esquecer. E ela se viu virando antes de entender por quê. Rodrigo Meirelles estava do outro lado da sala, mais magro do que ela lembrava. O terno era bom, mas não era do mesmo nível de 2 anos atrás. Ela sabia ler ternos agora. Sabia o que a lapela indicava, o que o caimento da ombreira dizia sobre o alfaiate. O grupo ao redor dele era menor também, menos gente orbitando. E havia alguma coisa nos ombros dele, uma tensão que ele estava mascarando bem, mas não perfeitamente, que indicava que as coisas não estavam tão sólidas quanto pareciam de longe. Ela virou de volta para o CFO e retomou a conversa sem perder o fio. Foi 15 minutos depois, quando ela estava pegando uma taça d'água na mesa lateral, que ele chegou. Camila Ventura, ele disse, com o tom de quem está fazendo um esforço civilizado de reconhecer alguém de uma festa há muito tempo. Que surpresa! Ela o encarou. Deixou 1 segundo passar, só um antes de responder. Rodrigo, ela disse, como se fosse o nome de uma rua que ela tinha passado uma vez e não tinha motivo para visitar de novo. Ela viu o momento em que ele processou que ela não tinha se iluminado ao vê-lo. Não tinha ficado desconfortável, não tinha feito nenhuma das coisas que ele provavelmente esperava de alguém que ele tinha visto vender pão de queijo na calçada. Ela viu o ajuste que ele fez internamente, uma recalibração rápida, quase imperceptível. Você está ótima, ele disse. Sério, eu fiquei feliz quando soube que você estava bem. Soube como? Uma pausa de meio segundo que ele preencheu rápido demais. Ah, a gente se move nos mesmos círculos agora, né? Ele disse, como se isso fosse uma coincidência agradável. Camila, olha, eu sei que as coisas terminaram de um jeito difícil. Eu devia ter conversado melhor com você na época. Você quer alguma coisa com a Cavalcante? Ela disse. Não era pergunta. O sorriso dele ficou no lugar, mas os olhos foram em outra direção por uma fração de segundo. Eu estou explorando algumas parcerias. Sim, ele disse. Mas essa não era a razão de eu ter vindo falar com você. Eu queria, me pede pelo canal formal, ela disse.
Você fala com a minha assistente, ela agenda. Se fizer sentido para a empresa, eu avalio. Ela estava se afastando já quando ele falou: Cami, eu sei que você tem razão de estar brava, mas a gente foi casado 3 anos. A gente pode conversar como adultos. Ela parou. Virou. Era exatamente o tipo de frase que ela sabia reconhecer agora, a que usa o passado compartilhado como moeda, como se os anos juntos fossem uma dívida que ela tinha e ele estava sendo generoso em não cobrar. Ela tinha aprendido, nos 2 anos que tinham passado, a não responder esse tipo de coisa com raiva. Raiva era o que ele esperava. Raiva era manejável. Tá bem, ela disse. Às 14 horas de quinta-feira. Meu escritório. Ela não deveria ter dito isso. Sabia enquanto dizia. Mas havia algo não saudade, nunca saudade. Algo mais parecido com a necessidade de olhá-lo nos olhos em um espaço que era dela e não dele que fez a palavra sair. E instintos disfarçados de coragem, ela tinha aprendido com o custo mais alto possível. Eram perigosos. A conversa aconteceu na quinta. Rodrigo sentou na cadeira do outro lado da mesa de Camila, com o tipo de relaxamento estudado de quem está fingindo não estar nervoso. Falou de parceria, de sinergia, de interesse mútuo. Ela ouviu, tomou notas que não eram notas, eram marcações de tempo. Cada pausa, cada desvio, cada momento em que ele escolhia uma palavra e depois escolhia outra. Foi no meio da explicação sobre a reestruturação do grupo dele que ele mencionou o nome. A Silva e Drummond cuidou de toda a parte jurídica, ele disse. Excelente escritório. Aliás, se você precisar algum dia, Camila parou de escrever. Silva Drummond. Ela sabia esse nome. Não da forma como ele pensava que ela sabia, não de listas de escritórios ou recomendações de networking. Ela sabia porque o nome tinha aparecido nos documentos de inventário do pai, no processo de dissolução da empresa familiar, nos papéis que ela tinha passado horas lendo e relendo num quarto de hotel em Campinas, 3 meses depois da morte do pai, tentando entender como uma empresa sólida tinha se tornado pó em menos de 2 anos. Silva Drummond tinha representado o processo de aquisição forçada da Ventura. Filhos. Ela não sabia por quem, não tinha conseguido descobrir na época, mas o nome tinha ficado grudado na memória, como espinho que não se vê, mas se sente. Conheço de nome, ela disse, neutra como vidro limpo. Rodrigo assentiu, sem perceber que alguma coisa tinha mudado no ar da sala. Foi no final da reunião, quando ele estava se levantando, que a porta do escritório abriu. Patrícia Fontes entrou com a familiaridade de quem não precisou esperar a assistente, o que significava que Rodrigo tinha avisado que ela viria, o que significava que essa reunião tinha sido planejada de um jeito que Camila não tinha previsto completamente. Ai, Camila, Patrícia disse, com aquele calor de quem encontra uma prima distante que não via há muito tempo. Que lugar lindo, seu escritório. Tão aconchegante. Você sempre teve esse talento para fazer espaços pequenos ficarem charmosos. O escritório de Camila tinha 140 metros quadrados e vista para o Itaim Bibi. Obrigada, Camila disse. A gente precisava se ver há tanto tempo. Patrícia continuou, os olhos varrendo a sala com aquela sutileza de inventário que ela devia ter treinado durante anos. Eu fico tão feliz que você deu a volta por cima, com tudo que você passou, né? É muita resiliência, com tudo que você passou. Dito com o tom exato de quem está mencionando uma vergonha que a outra parte ainda não superou completamente, a ferida que não fecha, exposta na conversa como se fosse solidariedade. Vocês dois podem sair, Camila disse. Minha próxima reunião começa em 10 minutos. Quando a porta fechou atrás dos dois, ela ficou sentada olhando para o bloco de notas na frente dela. No centro da página, ela tinha escrito 3 palavras. Silva Drummond. Investigar. Mônica Arruda tinha 34 anos, uma filha de 8, e o tipo de olhar de quem aprendeu a ficar vigilante antes de entrar em qualquer sala. Ela apareceu na recepção da Cavalcante às 8h30 de uma segunda-feira, dizendo que não tinha agendamento, mas que precisava falar com Camila Ventura sobre um assunto pessoal urgente.
A assistente de Camila, que conhecia o protocolo e normalmente seguia à risca, sentiu algo no jeito de Mônica segurar a pasta no colo, como se soltá-la fosse perder alguma coisa importante, e ligou para a sala antes de mandar a visitante embora. Camila a recebeu. Mônica entrou com a pasta marrom que ela colocou no próprio colo sem abrir, as mãos em cima dela, como se estivesse contendo o que havia dentro. Eu trabalhei para o seu pai, ela disse sem preâmbulo. Fui auxiliar de contabilidade da Ventura, filhos dos 23 aos 26 anos. Eu saí antes do processo de liquidação, mas eu vi os primeiros documentos. E eu nunca devia ter ficado calada. Camila não se mexeu. Abre a pasta, ela disse. Mônica abriu. Eram cópias, algumas escaneadas, outras fotografadas com celular, num ângulo que indicava pressa e pouca luz de contratos. Um deles era um aditivo de contrato de cessão de cotas, datado de um mês antes do pedido de falência da empresa do pai. A assinatura de Antônio Ventura estava lá, na linha pontilhada, com o reconhecimento de firma e tudo. Esse aditivo transferiu o controle majoritário das cotas para uma holding que pertencia a uma empresa que eu só consegui identificar semanas depois, Mônica disse. A holding pertencia à Silva Drummond como gestora fiduciária, e o contrato tinha a assinatura do seu pai. Camila pegou a folha. Ficou olhando a assinatura. Ela tinha crescido vendo aquela assinatura. Em cheques, em cartões de aniversário, nos bilhetes que ele deixava na geladeira quando saía cedo. A assinatura do pai dela tinha um A grande em curva e o V de Ventura com uma volta para baixo, que ele tinha desenvolvido aos 20 anos e nunca mudado. A assinatura no contrato era parecida, mas o V virava para cima. Isso não é a assinatura dele, Camila disse. A voz saiu baixa, não de emoção, mas de certeza absoluta. Eu sei, Mônica disse. Eu trabalhei 3 anos para o seu pai. Eu reconheceria a assinatura dele com os olhos fechados. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que Camila tinha vivido nos últimos 2 anos. Era o tipo que vem antes de uma coisa muito grande, se mover como a quietude antes de uma tempestade que você ainda não vê, mas já sente na pressão do ar. Por que você ficou calada até agora? Camila perguntou. Não era a acusação, era a pergunta mais direta e necessária. Mônica abriu a boca, fechou, abriu de novo. Porque na semana que eu ia levar isso para um advogado, minha filha teve um acidente na escola. Disseram que ela caiu da escada. Mas a professora me ligou depois, com voz baixa, e disse que um homem tinha estado na escola naquela manhã, fazendo perguntas sobre horários e sobre a rotina das crianças. Ela segurou a pasta com as 2 mãos. Eu tenho uma filha de 8 anos, Camila. Camila ficou olhando para ela por um longo momento. Você veio mesmo assim, ela disse. Meu carro foi seguido 3 vezes na semana passada, Mônica disse. Eu achei que se eu não viesse agora eu nunca ia vir. E aí ia morrer sabendo que fiquei quieta enquanto podia ter feito diferente. Aquilo foi na segunda-feira. Na quinta-feira, o primeiro veículo de imprensa publicou a nota. Era pequena, enterrada na seção de negócios, mas estava lá. Fontes internas da Cavalcante Group indicavam possível conflito de interesses na gestão de marketing, com questionamentos sobre a relação entre a diretora Camila Ventura e o executivo-chefe Henrique Cavalcante, sem assinatura, sem fonte identificada, do tipo de texto que parece informação, mas é munição fabricada para causar dano antes que qualquer defesa possa ser montada. Camila leu 3 vezes. Então abriu o e-mail e mandou uma mensagem para a equipe jurídica pedindo que identificassem a origem da publicação. Ela sabia que não iam conseguir esse tipo de vazamento, era construído para não ter origem rastreável, mas ela precisava que o pedido estivesse documentado com data e hora. Trilha, sempre trilha. A reunião com o conselho foi convocada para a tarde seguinte. Henrique mandou um e-mail seco, 3 linhas, dizendo que era protocolo e que ela devia comparecer. Nada mais, nenhuma palavra a mais. Nenhum eu confio em você, entre parênteses ou nas entrelinhas.
A sala do conselho tinha uma mesa oval de madeira escura e 8 cadeiras. 5 dos 8 membros estavam presentes. Henrique sentou na cabeceira. Camila sentou do lado oposto, sem advogado, sem assessor, porque aparecer com defesa, antes de qualquer acusação formal, seria admitir que havia o que defender e ela não ia dar a ninguém a satisfação de tratá-la como culpada antes da prova. A conversa durou 40 minutos. Perguntas sobre a reunião com Rodrigo Meirelles, quem autorizou, qual a pauta, se havia interesse comercial declarado. Perguntas sobre a publicação. Ela respondeu tudo com o tipo de precisão que vem de alguém que não tem nada a esconder e sabe que clareza é a única arma que funciona num ambiente assim. Henrique não disse nada durante os 40 minutos. Ouviu. Tomou notas. No final, quando os outros membros já estavam se levantando, ele ficou sentado olhando para as próprias anotações por um segundo a mais do que o necessário. Ela esperou. Esperou que ele dissesse que acreditava nela. Uma frase, uma palavra. Qualquer sinal de que os 2 anos trabalhando lado a lado valiam alguma coisa naquele momento. Ele não disse. Camila saiu da sala sem saber se ainda tinha emprego. Esse era o dado objetivo da situação, e ela tinha aprendido a não suavizar dados objetivos para si mesma, porque suavizar custava caro depois. Foi no corredor que Patrícia a encontrou, vinda do banheiro, ou fingindo ter vindo do banheiro, porque Camila duvidava que Patrícia Fontes tivesse chegado àquele corredor específico por acidente naquele horário específico. Ela estava de bege, o cabelo impecável, um colar de pérolas da coleção da temporada. Camila. Aquele sorriso de prima distante de novo. Como foi a reunião? Bem, obrigada. Ainda bem. Patrícia colocou a mão no próprio peito num gesto de alívio performático. Eu fico tão preocupada, sabe? Esses boatos são tão injustos. As pessoas falam sem saber de nada. Uma pausa calculada de exatamente o tamanho certo para deixar o veneno descer. Mas claro que quem te conhece de verdade sabe que você não seria capaz de usar uma posição assim. Não é do seu feitio. Você sempre foi mais direta nas suas estratégias de subir. Camila olhou para ela com uma calma que levou 2 anos para ser construída e que agora era tão sólida que não precisava de esforço para manter. Patrícia, ela disse que horas você foi dormir ontem? Patrícia piscou. O primeiro movimento não ensaiado em toda a conversa. Como assim? É que parece que você ficou acordada um bom tempo pensando em como dizer isso, Camila disse. O resultado foi bem elaborado. Fica à vontade para usar o banheiro. Ela foi embora pelo corredor, sem olhar para trás. Mas ouviu. Atrás dela, o silêncio de Patrícia e silêncio de Patrícia Fontes era um dos sons mais raros que existiam. Seu Sérgio entrou pela recepção da Cavalcante, sem boina e sem a garrafinha de café. E por um segundo, Camila quase não reconheceu o homem que tinha sentado no banco de praça durante 2 anos a 2 metros do carrinho dela. Sem aqueles adereços, ele parecia diferente, mais velho, mais cansado, e alguma coisa nos olhos dele tinha mudado aquela qualidade de observador tranquilo que ela tinha associado a ele, tinha sido substituída por uma urgência que ele estava contendo com esforço visível. Eu precisava vir antes, ele disse, sentado na mesma cadeira onde Mônica tinha sentado semanas antes. Eu achei que ia ter mais tempo. Mas você está mexendo e eles estão sentindo. Seu Sérgio, ela disse com cuidado. Quem é o senhor? Eu fui o contador-chefe da Ventura. Filhos durante 17 anos, ele disse. Trabalhei para o seu pai desde antes de você nascer. Quando tudo começou a desmoronar, eu tentei avisar o Antônio. Ele não acreditou em mim não porque era tolo, mas porque a pessoa que estava fazendo isso era alguém em quem ele confiava demais para suspeitar. O nome de Rodrigo não foi dito, não precisou. Eu passei 3 anos reunindo documentação, seu Sérgio continuou. Fui comprado, ao menos aparentemente Rodrigo Meirelles me pagou para ficar quieto. E eu peguei o dinheiro porque precisava que ele achasse que eu estava do lado dele. Enquanto isso, eu guardei cópia de tudo. Cada e-mail, cada transferência, cada documento que passou pela Silva, Drummond.
inclusive a instrução original, escrita à mão pelo advogado de Rodrigo, de como falsificar a assinatura do seu pai no aditivo. Camila ficou parada. Por que o senhor estava no banco de praça? Ela disse. Não era pergunta sobre logística. Era outra coisa, mais funda. Seu Sérgio ajustou a posição na cadeira. Olhou para as próprias mãos por um momento, porque quando seu pai morreu e eu soube que você tinha ficado sozinha na rua, eu fiz uma promessa, ele disse. Eu não consegui proteger o Antônio, mas eu podia ficar perto o suficiente para garantir que quando a hora certa chegasse, eu estaria lá. O senhor foi a Cavalcante, ela disse. Não era acusação, era a compreensão chegando devagar, peça por peça. Eu conversei com o departamento de RH 8 meses antes de você ser contratada, ele disse. Mandei um dossiê anônimo sobre o seu histórico, seu trabalho antes do casamento, a empresa que você tinha ajudado a gerir antes de tudo desabar. Abriu uma porta, você entrou sozinha. Camila ficou olhando para ele por um tempo longo. A cidade lá fora continuava sendo a cidade. Os carros continuavam descendo a Faria Lima, e dentro daquele escritório, alguma coisa que ela não sabia que estava torta foi se encaixando de volta no lugar. Você ainda quer mais? Ela disse, baixinho. Ele assentiu. Os olhos marejaram, rápido, e ele limpou antes de deixar a emoção pousar completamente. Era o que seu pai dizia para mim toda vez que a gente terminava uma reunião difícil, ele disse. Sérgio, você ainda quer mais? Era a forma dele de perguntar se eu não tinha desistido ainda. Ela precisou de um momento. Ficou olhando pela janela, a Faria Lima lá embaixo, 20 andares, as formigas dos pedestres e os carros que pareciam brinquedos, e pensou no banco de praça, no copinho de café, no elástico velho no cabelo, no relógio do pai, no pulso de outro homem. O que precisamos para levar isso para um juiz, ela disse, quando voltou a olhar para ele. A documentação está completa, ele disse, mas há um problema. Minha filha e meu genro moram em Campinas. Rodrigo sabe onde. Se eu aparecer como testemunha, sem que eles estejam em segurança, numa cidade diferente, sem o endereço antigo, quanto custa, ela disse. Camila. Quanto custa? Ela repetiu, sem dureza, mas sem espaço para negociação. Ele disse o número. Era exatamente para R$3.000 de diferença, o que ela tinha guardado nos 2 anos na Cavalcante. Tudo, a reserva inteira, o colchão que ela tinha construído com cada mês de salário guardado por precaução, porque uma vez que você perde tudo, você aprende que colchão não é luxo, é sobrevivência. Ela ficou em silêncio por um segundo. 2. Eu transfiro segunda-feira, ela disse. O senhor some na sexta. Quando aparecer de novo, vai ser no fórum. Seu Sérgio a olhou com uma expressão que ela ia levar anos para conseguir descrever algo entre orgulho e culpa e uma espécie de amor que não cabia em nenhuma categoria simples que ela conhecia. Você tem certeza, ele disse. Não era pergunta. Meu pai teria feito a mesma coisa, ela disse, sem pensar 2 vezes. A Meirelles Investimentos fazia seu lançamento de produto mais importante do ano no Espaço Boa Vista, na Vila Olímpia. Era o tipo de evento que Rodrigo montava bem palco, com LED, iluminação dramática, jornalistas de negócios convidados, fotógrafos posicionados em ângulos que faziam o espaço parecer maior do que era. Camila tinha comprado o ingresso como representante da Cavalcante, categoria parceiro institucional, 6 semanas antes. Rodrigo não tinha como saber que ela viria. Ela chegou 10 minutos depois do início da apresentação, quando a sala já estava escura e os olhos estavam todos no palco. Encontrou uma posição perto da saída lateral, com linha de visão direta para o púlpito onde Rodrigo falava. Ele estava no meio de um slide sobre projeção de crescimento quando assentiu. Camila não conseguia explicar como talvez fosse o movimento, talvez a forma dela de ficar parada onde todo mundo se movia, mas em algum momento entre um slide e outro, ele virou os olhos para o lado da sala onde ela estava e ficou exatamente 3 segundos sem falar. Ela não desviou. Ele retomou. Terminou a apresentação com um sorriso calculado de sempre. Agradeceu os aplausos, desceu do palco. O coquetel começou.
Ela esperou 15 minutos, deixou que ele circulasse, que achasse que tinha imaginado, que o vinho fizesse o trabalho de relaxar os ombros dele. Então ela foi até ele. Boa noite, Rodrigo, ela disse. Elle se virou. Havia um jornalista ao lado dele que ela reconhecia, Marco Antônio Feitosa, do Valor Econômico, especializado em investigações corporativas, com quem ela tinha conversado ao telefone 3 dias antes. Camila, Rodrigo disse, com um controle que dava para ver que estava custando alguma coisa manter no lugar. Não sabia que você viria. Não precisava saber, ela disse. Rodrigo, você conhece o Marco Antônio Feitosa? Ele está fazendo um perfil sobre a Silva, Drummond e as operações de aquisição deles nos últimos 5 anos. Eu comentei que você era uma fonte com bastante contexto sobre esse escritório. Marco Antônio estendeu a mão com o interesse calmo de quem já tinha feito essa cena outras vezes e sabia que a pessoa na frente dele não conseguia recusar sem parecer o que era. Rodrigo apertou a mão. Os dedos branquejaram levemente. Eu não tenho muito a comentar sobre o escritório, ele disse. Ah, é? Camila inclinou a cabeça, genuinamente curiosa. Mas você mesmo me disse que a Silva, Drummond, cuidou de toda a parte jurídica da reestruturação do seu grupo. Inclusive, se não me engano, da aquisição da Ventura, Filhos em 2019. O barulho do coquetel ao redor deles não diminuiu. Mas havia uma bolha de silêncio imediato entre os três que Camila conseguia sentir como pressão física. Eu não sei do que você está falando, Rodrigo disse. Você não, ela disse, voz leve, quase curiosa. Então deve ser coincidência que o aditivo contratual, com a assinatura falsificada do meu pai, foi redigido na mesma semana em que você fez a primeira transferência para a conta corrente do advogado principal da Silva, Drummond. Ela tirou do envelope que segurava um documento uma cópia, não o original, e colocou na mesa lateral, ao lado deles, com um cuidado quase gentil. Isso é para você. O original está com meu advogado e uma cópia está com o Ministério Público desde ontem, às 16 horas. Rodrigo olhou para o documento, depois para ela. A cor tinha saído do rosto dele de um jeito que nenhuma iluminação de evento conseguia disfarçar. Você não tem como provar nada, ele disse. A voz estava baixa agora, o sorriso completamente sumido, e embaixo do sorriso havia outra coisa, o pânico tentando se parecer com raiva. Eu tenho o contador-chefe da empresa do meu pai, que esteve do seu lado durante 3 anos e guardou cada e-mail, cada transferência e a instrução original, manuscrita, de como falsificar a assinatura dele, ela disse. Então eu diria que o que eu tenho é mais do que suficiente. Ele se aproximou 1 centímetro. A voz ficou mais baixa ainda, do tipo que quer intimidar sem que ninguém ao redor escute. Você pensa que a Camila, que vendia pão de queijo na rua, pode chegar aqui e me destruir? Ele disse. Eu tenho juiz, eu tenho advogado, eu tenho meios de esticar esse processo por 10 anos até você se cansar e não ter mais fôlego. Eu aprendi a jogar esse jogo antes de você saber que o jogo existia. Ela o olhou. O relógio do pai dela capturou a luz de um dos LEDs do palco naquele momento. E por um segundo ele brilhou entre eles como uma acusação que não precisava de palavras. Você está usando o relógio do meu pai, ela disse, completamente calma. No dia do julgamento, o Ministério Público vai pedir que você explique como ele foi parar no seu pulso. Boa sorte com isso. Ela se afastou. Marco Antônio estava anotando algo no celular. O olhar profissional de quem acabou de confirmar o que ia escrever. Rodrigo ficou parado no meio do próprio coquetel, cercado pelos convidados que ele tinha pago para estar ali, e não havia nenhum lugar seguro para colocar o rosto. Mas enquanto Camila saía pelo corredor de serviço, o celular vibrou. Era o número do escritório de advocacia dela. Ela atendeu. A voz do advogado era controlada demais para ser boa notícia. Camila, eu preciso te contar uma coisa. O juiz designado para o caso foi o Dr. Fábio Cantarelli. Cantarelli tem histórico de relação próxima com a Silva, Drummond. Ele pode atrasar, pode rejeitar provas, pode pedir revisão de testemunho. Com ele no processo, a gente pode levar 3,
4 anos. Ela encostou na parede do corredor. Fechou os olhos por exatamente 4 segundos. Rodrigo estava certo sobre uma coisa. Ele tinha aprendido a jogar antes dela. O juiz era a carta que ele tinha mantido escondida até precisar usar. E ele precisou rápido, o que significava que o resto tinha funcionado, que ela tinha chegado perto o suficiente para assustar. Mas o processo estava aberto. As provas estavam depositadas. Seu Sérgio estava em segurança em outro estado. Ela tinha chegado longe demais para recuar agora. A sala de audiências do Fórum João Mendes tinha o tipo de frio artificial que parecia calculado para deixar todos desconfortáveis, igualmente a temperatura da burocracia, impessoal como formulário. Camila chegou às 8, 40 minutos antes do horário marcado, e ficou sentada do lado de fora, na cadeira de plástico azul, enquanto o advogado revisava os documentos pela última vez. Rodrigo e Patrícia chegaram às 8h20 com 4 advogados. 4. O tipo de aparato que se monta quando você não tem certeza da defesa, mas quer que o número impressione antes que o mérito precise convencer. Patrícia estava impecável, como sempre, mas havia alguma coisa nos movimentos dela mais rígida, mais calculada, cada gesto um pouco mais deliberado do que o normal, que indicava que o chão estava menos estável do que a postura sugeria. Ela passou por Camila no corredor como se Camila fosse parte da parede, mas no último segundo virou. Que corajoso, ela disse, com aquele francês de ocasião que não vinha de nenhum lugar real. Vir até aqui com tudo isso. Um suspiro breve, de compaixão teatral que ela tinha ensaiado bem. Sempre achei que você merecia mais do que a vida te deu, Camila. Sério. É uma pena que, mesmo depois de tanto esforço, algumas portas ficam fechadas para quem não tem o preparo certo. Camila olhou para ela. Havia nos olhos de Patrícia, agora de perto, uma coisa que ela não tinha visto antes. Medo, bem escondido, coberto por camadas de performance e colar de pérolas e postura, mas presente. O tipo de medo de quem percebeu tarde demais que apostou no cavalo errado. Patrícia, Camila, disse, você é a única pessoa que eu conheço que consegue dizer uma coisa cruel e ficar esperando agradecimento. O advogado de Patrícia puxou ela pelo cotovelo antes que ela respondesse. Eles entraram. A audiência foi aberta às 9 em ponto. A juíza designada não era Cantarelli. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, expressão de quem não tinha paciência nem para performance, nem para delonga. A doutora Renata Souza tinha sido designada na véspera, após o pedido de impedimento de Cantarelli, instruído com um dossiê de 37 páginas sobre as relações financeiras do juiz com a rede de clientes da Silva. Drummond dossiê preparado e entregue ao Conselho Nacional de Justiça 2 dias antes do julgamento. Entregue por Henrique Cavalcante. Camila só soube disso quando a doutora Renata leu o número do processo de impedimento em voz alta. Ela não virou para olhar para Henrique, que estava sentado 2 fileiras atrás. Mas ela sentiu, sem precisar ver, que ele estava lá e que estava parado, como alguém que fez o que precisava fazer e não precisa de aplauso por isso. O depoimento de seu Sérgio durou 1h20 minutos. Ele entrou pela porta lateral, com o mesmo passo tranquilo de quem tinha sentado no banco de praça por 2 anos vendo a Faria Lima funcionar, e sentou na cadeira de testemunha sem pressa, sem nervosismo visível nos ombros, sem aquela qualidade de quem está prestes a ser devorado, e contou tudo, cada reunião, cada transferência, cada instrução que Rodrigo tinha dado pessoalmente, ao telefone, por mensagem, todas documentadas, todas com cópia preservada em 3 lugares diferentes. A instrução manuscrita de como falsificar a assinatura de Antônio Ventura foi exibida na tela. O perito grafotécnico, ouvido antes, já tinha confirmado a adulteração com 3 pontos técnicos que não deixavam saída. No final do depoimento, a doutora Renata fez uma pergunta que não estava na lista oficial. O senhor acompanhou a trajetória da filha do senhor Antônio Ventura após a morte dele? Seu Sérgio assentiu. Acompanhei.
Pode descrever de que forma eu fiquei próximo dela nos últimos 2 anos e meio. Ele parou por um segundo, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que elas vão importar. Eu precisava garantir que ela estava bem o suficiente para que, quando o momento certo chegasse, ela pudesse usar o que eu tinha guardado. Mas a verdade é que eu fiquei também porque eu tinha feito uma promessa para o Antônio. Uma semana antes de ele morrer, num hospital em Campinas, ele me pediu para cuidar da Camila. Eu disse que ia, e eu fui da única forma que eu sabia, sentado a 2 metros do carrinho dela, na Faria Lima, comprando café de volta dela toda manhã e perguntando todo dia se ela ainda queria mais. A sala ficou quieta. O tipo de quietude que não é ausência de som, havia som, o ar-condicionado, alguém tossindo no fundo, mas é presença de algo que todo mundo na sala estava segurando sem saber direito o que era. Quem a informou sobre a vaga na Cavalcante Group? A doutora Renata perguntou. Seu Sérgio olhou para Camila pela primeira vez durante o depoimento. Só um segundo. Eu mandei um dossiê anônimo para o departamento de RH da Cavalcante 8 meses antes dela ser contratada, ele disse. Documentei o histórico profissional dela, o trabalho que ela tinha feito na empresa do pai antes de tudo desmoronar, as competências que ela tinha demonstrado e que ninguém sabia porque tudo foi soterrado junto com a empresa. Eu abri uma porta. Ela entrou sozinha. Tudo que ela construiu dentro dessa empresa foi com o trabalho dela, não com a minha indicação. Eu só me certifiquei de que a porta não estava trancada. Camila não estava olhando para a sala. Estava olhando para frente, para um ponto fixo na parede atrás da doutora Renata, porque se ela olhasse para seu Sérgio, agora ia perder o tipo de compostura que tinha levado 2 anos para construir. Rodrigo estava olhando para o próprio bloco de notas. A caneta na mão dele tinha parado de se mexer em algum ponto do depoimento e não tinha retomado. Patrícia estava olhando para o próprio colo com a expressão de quem está tentando decidir como vai reformular a narrativa dessa tarde para si mesma mais tarde, em casa. Foi nesse momento que o advogado de defesa se levantou. Doutora, gostaríamos de solicitar uma suspensão temporária do processo com base em irregularidades no processo de coleta de evidências que precisam ser revisadas pelo... Indeferido, a doutora Renata disse, sem erguer os olhos dos documentos na frente dela. O advogado tentou de novo, reenquadrando o argumento. Ela o cortou de novo, mais curto dessa vez. Na terceira tentativa, ela levantou a cabeça e o olhou com uma expressão que encerrou o assunto, sem precisar de palavras adicionais, a expressão de quem já ouviu versão melhor desse argumento, e não ficou impressionada naquela vez também. Rodrigo se inclinou para o advogado principal e sussurrou alguma coisa com urgência nos dentes. O advogado sacudiu a cabeça levemente. Rodrigo sussurrou de novo, mais intenso, o maxilar tenso, os olhos baixos. O advogado fechou a pasta na frente dele com um gesto discreto de quem já comunicou que as opções acabaram. A sentença preliminar de responsabilidade civil foi proferida naquela tarde. O inquérito criminal falsificação de documento particular com intuito de fraude, estelionato qualificado, dano patrimonial doloso, foi aberto formalmente. O advogado de Rodrigo pediu prazo para recurso, o que era direito dele, e foi concedido. Mas o processo estava na mesa, as provas estavam admitidas, e seu Sérgio tinha falado em fórum público o que tinha guardado durante 3 anos. Não tinha mais como tirar. Na saída do fórum, Patrícia passou por Camila mais rápido do que tinha entrado. Sem francês, sem sorriso de prima distante, sem nada, só o som dos saltos dela no corredor de mármore, diminuindo. Rodrigo passou depois 2 advogados de cada lado como escudo. Quando ele chegou na frente de Camila, um segundo, só, o corredor estreito, sem como evitar, ele tentou passar sem olhar, mas ela falou: o relógio vai ser solicitado como parte do inventário de bens, junto com o processo de ressarcimento. O advogado vai te contatar sobre o procedimento. Ele passou sem responder, sem olhar, os ombros um pouco mais baixos do que tinham entrado.
Ela não precisava da resposta. Do lado de fora do fórum, seu Sérgio estava sentado num banco do jardim, de cimento, sem encosto, segurando uma garrafinha de café que alguém devia ter trazido para ele, do tipo pequenininho, o mesmo de sempre. Ela foi até ele e sentou ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo que ela não mediu e não precisou medir. Você ainda quer mais? Ele perguntou, por fim. Do jeito exato como ele sempre perguntava, com aquela entonação tranquila de todas as manhãs na Faria Lima. Ela ficou olhando para frente por um momento, para o jardim do fórum, para o movimento de advogados e réus e famílias e burocracia que continuava girando indiferente ao que tinha acabado de acontecer naquela sala. Não, ela disse. E pela primeira vez em muito tempo, era completamente verdade. Eu tenho o suficiente. Era quase 11 da noite quando a porta do escritório de Camila abriu. Ela não tinha chamado segurança, não tinha trancado. Havia uma parte dela que sabia, sem saber como sabia, que era ele. Henrique entrou com o terno do dia. A gravata, afrouxada 2 centímetros, os cabelos levemente diferentes de como tinham estado no fórum naquela manhã, a diferença de quem passou o dia inteiro sem ter onde descansar a cabeça por um momento. Ele ficou parado na porta por um segundo, olhando para ela sentada atrás da mesa, com os documentos do processo ainda espalhados na frente. Você sabia que eu mandei o dossiê do Cantarelli, ele disse. Não era pergunta. Soube no fórum, quando a doutora Renata leu o número do processo. Antes disso, não. Ele assentiu, entrou mais um passo, ficou olhando a cidade pela janela como se precisasse de um ponto fixo antes de continuar. A reunião do conselho, ele disse. Eu recebi a convocação e segui o protocolo sem te avisar antes. Eu devia ter te dito que a reunião ia acontecer antes de você entrar naquela sala sem saber o que ia encontrar. Você não disse que acreditava em mim, ela disse. A voz saiu direta, sem dureza, mas sem recuo. Não antes, não durante. Os outros membros estavam lá. Eu não sabia se ia sair com o emprego, e você ficou 40 minutos sem dizer uma palavra que indicasse como você estava enxergando a situação. Ele virou. A cidade lá fora continuava iluminada atrás dele. Não, ele disse. Não disse. Eu precisava ouvir, ela disse. Não depois, quando tudo tivesse resolvido e a verdade tivesse saído. No momento, era isso que eu precisava e você não deu. Ele não respondeu de imediato. Colocou as mãos nos bolsos, tirou, encostou no parapeito da janela. E Camila ficou observando tudo isso sem preencher o silêncio por ele. Porque havia uma diferença entre dar espaço para alguém pensar e cobrir o desconforto do outro com palavras que ninguém precisava que ela dissesse. Você tem razão, ele disse por fim. Sem elaboração, sem qualificadores. Eu errei. Eu sei que você errou. Eu não vou pedir desculpa, que sou de improviso, ele disse. Mas eu quero que você saiba que quando eu fiz aquele dossiê, não foi estratégia para equilibrar o que eu não tinha dito na reunião. Não foi cálculo. Foi porque era o certo a fazer. E eu soube disso no mesmo momento em que soube que Cantarelli tinha sido designado. Eu sei que foi, ela disse. Ele olhou para ela. Você fica me surpreendendo, ele disse. Não como elogio exagerado, como observação honesta de alguém que estava prestando atenção. É recíproco, ela disse. Um silêncio diferente dos outros. Não o silêncio da reunião do conselho, não o silêncio do corredor depois de Patrícia. O tipo de silêncio que tem temperatura própria, que ocupa o espaço de um jeito que não é desconfortável. Você vai para casa? Ele perguntou. Ainda não. Posso ficar? Ela olhou para ele por um momento. Para os ombros que estavam menos tensos do que tinham estado o dia inteiro. Para os olhos que não estavam pedindo nada que ela não quisesse dar, que estavam simplesmente ali. Tem café, ela disse. Mas tá frio. Tá bom, ele disse. E foi buscar a cafeteira ele mesmo, sem perguntar onde ficava, como quem encontra o que precisa num lugar desconhecido sem fazer disso um evento. Eles ficaram no escritório até às 3 da manhã.
falando sobre o processo, sobre o que viria depois, sobre a empresa, os ativos que era direito dela recuperar parte, o que ia ser longo e burocrático e provavelmente exaustivo, mas dessa vez com provas e com tempo do lado certo. Em algum momento a conversa saiu das coisas práticas, sem que nenhum dos dois tivesse decidido que ia sair, foi acontecendo. Como acontece quando duas pessoas estão cansadas o suficiente para parar de gerenciar o que dizem. A Faria Lima, o carrinho, o dia em que ele comprou 2 pães de queijo e não pediu troco. Eu lembrava de você, lhe disse. Não sabia que era você, quando você entrou na empresa. Mas eu lembrava daquela mulher no carrinho. Por quê? Ele ficou um momento com um copinho de café frio na mão antes de responder. Porque aquele homem fez tudo o que fez na frente de todo mundo. E você não olhou para baixo uma vez, ele disse. Ela ficou quieta por um momento. Eu quis, ela disse. Olhar para baixo. Muito, mas não olhou. Mas não olhei. A cidade lá embaixo era outra às 3 da manhã, mais quieta, mais honesta, sem o barulho que de dia encobre o que é real. As luzes dos prédios da Faria Lima eram só luz, sem o significado que a luz de dia carregava junto. Rodrigo Meirelles foi indiciado formalmente 6 semanas depois. A Silva Drummond teve as atividades suspensas pelo tribunal enquanto a investigação sobre o escritório avançava. O advogado principal fechou o acordo antes que o processo chegasse a julgamento, e parte desse acordo incluía o detalhamento completo de todas as operações do escritório nos últimos 7 anos, o que fechou o ciclo de provas de um jeito que nenhum recurso de Rodrigo conseguiu abrir de novo. Patrícia Fontes atualizou o status de relacionamento 7 dias depois do indiciamento. Camila soube pelo mesmo canal que qualquer outra pessoa soube uma nota de coluna social que ela leu por acaso enquanto esperava o café terminar num domingo de manhã. Leu uma vez, fechou a página, voltou para o café. O relógio de Antônio Ventura foi incluído no inventário de bens solicitados como parte do ressarcimento. Quando o processo avançou, o advogado de Camila perguntou se ela queria que o relógio fosse devolvido a ela pessoalmente ou integrado ao rol de bens para a avaliação patrimonial. Ela ficou com o telefone na mão por um tempo olhando para a pergunta. Pensou no A em curva, no V que virava para baixo, nas reuniões importantes que o pai entrava com aquele relógio no pulso, achando que estava indo para uma negociação honesta. Respondeu: "Deixa no processo. Meu pai queria a verdade mais do que queria o relógio de volta." Era uma manhã de uma quinta-feira comum, quando Camila chegou no prédio da Cavalcante, o café na mão, a bolsa no ombro, o crachá na outra mão. O sol de São Paulo ainda tinha aquela qualidade de luz de cedo que faz os prédios de vidro parecerem estar em chamas, uma coisa bonita que a maioria das pessoas não via porque chegava de carro ou de metrô sem parar para olhar. Ela parou. Ficou na calçada na frente do prédio por talvez 1 minuto, olhando o reflexo dela mesma no vidro, não com satisfação de vitória, não com o alívio dramático de quem chegou no fim de alguma coisa, mas como alguém que está verificando se reconhece a própria figura antes de entrar em mais um dia. A mulher no vidro tinha o mesmo cabelo, o mesmo 1,66 m, os mesmos olhos que pareciam julgar mesmo quando não estavam. Reconhecia. O celular vibrou. Uma mensagem de Henrique. "Reunião às 9. Consegue?" Ela respondeu: "Consigo." E entrou. Não porque tinha vencido, não porque ele tinha perdido, não porque o mundo agora sabia o que Rodrigo Meirelles tinha feito e quem Camila Ventura era capaz de ser, mas porque amanhã estava ali, o trabalho estava ali, e ela tinha coisas a construir que não tinham nenhuma relação com o nome de nenhum homem que tinha apostado que ela nunca ia se levantar, e essa, de todas as vitórias, era a que importava mais.